E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato, né? Hoje selecionei 3 relatos aqui. Esse aqui, no caso, não são pessoas que eu conheci, são relatos enviados, né? Então, vocês vão ver a diferença, não vai ter muito daí e nem muitas paradas, né? Porque eu vou ler, não vou contar, né? Nem daí, nem o né. Que é uma das coisas que eu repito muito quando eu vou falar, conversar, né? Né? Aí, tá vendo? Já saiu o né aqui. Ok, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Se chegou no nosso canal aí, se assistiu alguma coisa e ainda não se inscreveu, eu peço. Se inscreva, por favor, para poder dar um ânimo aí, dar uma força pra gente, né? Se você nunca assistiu nada daqui, então assista esse vídeo. Se gostar, pense em se inscrever, por favor, ok? E vamos lá. Então, o primeiro relato que eu trago para vocês hoje aqui é o relógio que parou o tempo. Vamos lá. Eu herdei o relógio de pêndulo de meu avô. Era uma peça antiga, de carvalho escuro, que ficava na sala de estar. Ele sempre funcionou perfeitamente, com um tic-tac ritmado que era quase reconfortante. Até a noite em que o ponteiro dos minutos parou exatamente 3:03 da manhã. Eu estava lendo na poltrona quando o silêncio me atingiu. Não era apenas o relógio que havia parado, era o mundo. O som da chuva lá fora, o motor de um carro distante, até mesmo o zumbido da geladeira na cozinha. Tudo cessou. Levantei-me, confuso, e olhei pela janela. As gotas de chuva estavam suspensas no ar, como pérolas de vidro. O carro na rua estava congelado, no meio do movimento. Eu era o único em movimento. O pânico deu lugar a uma curiosidade mórbida. Eu podia andar pela casa, tocar as coisas, mas nada reagia. O tempo, para todos os efeitos, havia pausado. Fui até o relógio e toquei o pêndulo. Estava frio. Naquele instante, ouvi um sussurro, vindo de dentro da caixa de carvalho. Não eram palavras, mas uma melodia antiga e triste. Eu me afastei, aterrorizado, quando o ponteiro dos minutos finalmente deu um salto, voltando à vida. O mundo explodiu em som e movimento. A chuva recomeçou. O carro acelerou. Olhei para o relógio e marcava 3:04. Eu havia vivido um minuto que durou uma eternidade. E agora, o tic-tac nunca mais soou reconfortante. É história interessante. Então aqui parece até uma história de... como fala... dimensão paralela, né? Como sete além, a pessoa entra num transe ali, às vezes pode também ela ter tido uma projeção, né? Ali, como fosse uma paralisia do sono, né? Daí ela tem a impressão de ela estar acordada, mas na verdade ela está em espírito ali, né? Dormindo ali em transe, né? Vamos para o próximo relato. O livro que sabia demais. Eu sou bibliófilo. O que será bibliófilo? Depois eu tenho que pesquisar. Ele vai explicar possivelmente, né? Passo meus fins de semana em sebos, caçando edições raras. Aí alguém que procura livro, né? Encontrei este livro, sem título, na lombada, encadernado em couro que parecia pele humana, em um canto empoeirado. O vendedor não soube me dizer nada sobre ele, apenas que estava lá há anos. Paguei o preço irrisório e levei-o para casa. Ao abri-lo, descobri que não havia índice, nem numeração de páginas. O texto era escrito à mão, em uma caligrafia elegante, mas perturbadora. Comecei a ler o relato sobre um homem que perdeu tudo em um incêndio. A descrição era tão vívida que senti o cheiro da fumaça. Mas o que me fez gelar foi o nome do protagonista. Era o meu nome. Continuei lendo, aterrorizado. O livro descrevia eventos da minha vida que só eu sabia, segredos que eu havia enterrado. E então, cheguei ao capítulo que descrevia o dia de hoje. Ele narrava com detalhes precisos o que havia comido no café da manhã, a conversa que tive com meu vizinho e até mesmo o momento exato em que eu estava lendo aquela página.
O pior veio na última linha da página. Dizia: ele sentiu um arrepio na nuca, sabendo que o livro estava prestes a descrever o que aconteceria a seguir. Eu fechei o livro com um baque, o coração disparado. Ele estava em branco a partir daquele momento. Agora o livro está trancado em um cofre e eu vivo cada dia com medo paralisante de que, se eu abrir novamente, ele terá escrito o meu futuro. Uou! Interessante, né? Parece, né, uma história bem elaborada aqui, né? Mas vamos discutir, né? Vamos ao próximo relato. Mas interessante, né, pessoal? Não tô julgando, não, né? Só que é uma coisa assim um tanto quanto extraordinária, né? Imagina ter um livro que escrevendo a sua vida, né? Parece até História Sem Fim, né? Aquele filme antigo, né? Sei. A maioria, talvez, que tá assistindo o canal aí são mais novos, né? Talvez não conheçam. Vamos ao terceiro e último relato, né? O eco da minha própria voz. Eu estava fazendo uma trilha, sozinho nas montanhas, buscando um pouco de paz e silêncio. Cheguei a um vale isolado, cercado por paredões de rocha, e decidi testar o eco. Gritei meu nome. Aqui acredito que sejam, né, nomes trocados, né? Eu também não conheço, né? Gritei meu nome, Pedro. O eco voltou, claro e nítido. Pedro! Gritei novamente, uma frase simples. Estou aqui! E o eco respondeu, mas não com a minha voz. Era a minha frase, mas dita com uma entonação diferente, mais grave, quase como um lamento. Estou aqui! Fiquei confuso, mas tentei de novo, pensando que era apenas uma peculiaridade acústica. Desta vez gritei uma pergunta. Quem está aí? E o eco veio imediatamente, e desta vez não era apenas a minha voz distorcida, era uma voz completamente diferente, feminina e cheia de dor, que respondeu com uma única palavra: Sua. Eu não esperei para ouvir o resto. O pânico me fez correr. Enquanto eu subia a trilha de volta, ouvi o eco novamente. Mas agora não era o retorno de som, era uma conversa. Duas vozes, a minha e a outra, sussurrando e rindo. Eu estava ouvindo o eco de uma conversa que eu não havia tido. Um diálogo que parecia estar acontecendo em algum lugar entre as rochas, mas me envolvia. Desde aquele dia, evito lugares silenciosos. Eu sei que o eco não apenas repete o que você disse, ele pode estar esperando para responder o que você não disse, ou que você nem sabia que estava lá. E assim encerra os relatos, né? Então, só um comentário, né? Esse último aqui. Não tô, né, julgando novamente essa parte, mas esse último aqui é que eu processei uns relatos, né, sobrenaturais, né? Mas a pessoa manda, realmente, né? No caso, daria um pouco de medo se você grita aí pra um lugar onde dá eco, né? Você grita e responde de volta a sua própria voz, assim com a modificação. Mas nesse caso também, às vezes a pessoa, talvez ela não pensou que poderiam ter pessoas, né, no fundo, né, dessa grota, nessas montanhas também. E a hora que ele gritou, né, e talvez um homem ou uma mulher, poderiam o homem ter repetido primeiro a voz dele com uma entonação um pouquinho diferente, e depois a mulher, depois essa conversa, a hora que ele deixou, né, as montanhas ali, escutando sussurro e risadas. Pode ser que, infelizmente, né, essas pessoas, né, tiraram uma cacara dessa pessoa, né? Então, se você que mandou o relato, não fique chateado que eu tô falando, mas é uma possibilidade, não é mesmo? Então, para você talvez vencer esse medo aqui, como você contou aqui, né, no final você ficou, né, receoso de certos lugares. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dos relatos que eu trouxe para vocês essa noite. Então, se quiser, também mandem seus relatos pra gente contar aqui, né, no e-mail que está abaixo. Então, esse eram os relatos de hoje. Ficamos por aqui e até um próximo relato. Até mais.